Muito bom dia, minha gente querida. Dia de palavra de vida, esse nosso encontro tão delicioso. Eu gosto muito de ter esse tempo com vocês, da gente estar crescendo junto. Seja bem-vinda, Carol. Eu vou mandar aqui os meus avisos para acordar os nossos queridos, de que hoje é palavra de vida. Hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho certeza absoluta que você enfrenta, querendo ou não. Então a gente vai falar sobre algumas máscaras aí que a gente usa e que hoje vai ser dia de identificação. Hoje vai ser dia de ver se você tá sendo honesta com você, honesto com você, com aquilo que você se propõe, com aquilo que você tem como propósito de vida. Vamos chegando, sejam bem-vindos. Eu vou aqui enviar os meus avisos para que o maior número de pessoas venha a este tempo, esse tempo precioso, esse tempo em que a gente cuida da nossa emoção, da nossa alma. Essa responsabilidade é sua, sabia? Para quem que você está delegando essa responsabilidade? Para quem que você está delegando essa função? Vamos lá? Vamos chegando. Eu vou aqui avisar, caso o Instagram ainda não tenha avisado, eu vou avisar os meus queridos, as minhas queridas aqui, que nós já estamos prontos para começar este tempo. Estou aqui enviando os meus convites. Se você puder fazer o mesmo, vai ser bom demais, te agradeço. Traga as pessoas que você ama, as pessoas que você se importa, as pessoas que você entende que precisam ter um tempo de aprofundamento, de autoconhecimento, de entendimento. Faz isso, porque tem pessoas que só você vai trazer. Existem pessoas que só você conhece, que só você terá acesso. Estou aqui. Estou aqui quase acabando. Vamos lá. É gente, hein? É gente. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá? Vamos. Vamos lá. Eu já enviei os meus aqui. E vocês? Ontem foi o dia da família, foi isso? Parece que eu tô até ouvindo, né? Eu tô até ouvindo algumas vozes assim, ai, mas todo dia é dia da família. Ah, mas todo dia é dia das mães. Ah, todo dia é dia dos pais. Eu concordo com você, com essas vozes, né, que vêm, mas também discordo no quesito se todo dia é um dia para ser considerado. Como que eu estou vivendo esses dias? Qual é a minha posição? Qual é a minha função nesses dias? Hein? Envia aí essa live, convida e vamos começar daqui a pouquinho esse tema precioso. Deixa eu começar fazendo uma pergunta para você. A sua melhor versão é na sua casa? É em casa? Responde com sinceridade. Aqui é local de honestidade. É de você olhar para si com gentileza, sem julgamento, mas com verdade. A sua melhor versão é em casa? Fala para mim se sim ou se não. Porque se a sua melhor versão não for em casa, você está só encenando.
A sua melhor versão deve ser dentro de casa. Porque senão, meus queridos, é só encenação. Sabia disso? Hein? Você consegue responder isso com clareza e com verdade? Se a sua melhor versão é para os seus dentro de casa? Sim ou não? Vamos chamando o pessoal para a gente já entrar nesse tema tão delicado, tão importante, tão necessário. Sim ou não? Responde para mim aqui. Gente, muitas vezes a gente se esforça demais. A gente faz muita força para ser gentil com estranhos, para ser paciencioso no nosso trabalho. E isso é ok, tá? Isso não é errado, isso é muito certo, né? Termos gentileza, paciência, atenção. E a gente se esforça tanto para ter isso fora de casa, sermos gentis com aqueles que são estranhos, enquanto os nossos familiares recebem aquilo que sobra. Seja honesto, honesta com você. Veja se isso não é real. Se realmente a sua melhor versão é dentro de casa. Os nossos queridos, os nossos entes queridos, os nossos familiares, recebem aquilo que sobra. Impaciência, aquilo que sobrou do dia. Intolerância, recebe palavras duras. Não é assim? Mas, e se a medida do nosso caráter, se a verdadeira medida do nosso caráter fosse aquilo que somos dentro do nosso lar? Se aquilo que você é dentro da sua casa, você fosse fora, essa fosse a medida, quais resultados você teria? Pare para pensar. Nós estamos aqui destravando, a gente está aqui mostrando, abrindo leques, portas, janelas aí da sua mente, porque, gente, aquilo que é ruim, aquilo que dói na gente, a gente não quer olhar, a gente não quer falar, sabia? Tudo aquilo que é delicado, que é doloroso, a gente evita falar. Então imagine se a medida do seu caráter fosse aquilo que você é dentro de casa, do jeito que você é dentro de casa, do modo que você fala com as pessoas, o modo que você reage, a paciência que você tem, a gentileza que você usa dentro de casa com os seus familiares, fosse essa a verdadeira medida do seu caráter fora. Quais seriam os seus resultados? Talvez você me diga, não, Fabiola, mas eu sou muito bacana dentro de casa, eu tenho esse entendimento, eu tenho essa clareza. E eu digo para você, glória a Deus, glória a Deus. Mas talvez você olhe com gentileza para você olhe com verdade e fale, poxa vida, realmente, eu sou totalmente o oposto daquilo que eu sou em casa. E se eu fosse fora, o que eu sou em casa, talvez nem trabalhando eu estivesse mais, talvez muitos amigos já não estivessem ao meu lado, se a minha verdadeira medida de caráter fosse o que eu sou dentro de casa. E nós estamos falando sim de família, desse âmbito que é um âmbito sagrado, gente. É um âmbito onde a gente deve cuidar, onde ali o amor deve ser verdadeiro, real. A paciência deve ser mais constante e, infelizmente, o que eu vejo é justamente o contrário. Existem pessoas que são extremamente pacienciosas fora e quando chega em casa, aí tira aquela roupa, tira aquela máscara e mostra quem você verdadeiramente é. Gente, eu muitas vezes tive às vezes um dia em que eu tive que me esforçar muito, ter muita paciência e chegando em casa eu estava sem nada de paciência. Foco errado. Foco errado. A nossa melhor versão deve ser dentro de casa.
Tá fazendo sentido para você? Conforme você for entendendo e for fazendo sentido para você, é muito importante que você faça isso para você. Para você. Coloca um emoji, um cérebrozinho. Sabe? Como um indicativo de, puxa, peguei, entendi. Sabe? Quando você tem aqueles famosos insights. Quando algo que eu disser aqui, falar, poxa, fez sentido para mim. Coloque um emoji, coloque um cérebrozinho. Isso faz muito sentido e vai fazer com que você preste atenção nisso ao longo da vida. Muitas vezes as nossas famílias, gente, ficam com o que sobra. Com o que sobra da paciência, com o que sobra da gentileza, com o que sobra das palavras doces. Infelizmente, isso é real. Qualquer dia a gente vai falar aqui sobre máscaras. Máscara não quer dizer que você é falsa, que você é falso. Nós temos papéis fora de casa. Sim, tá tudo bem. Mas isso não implica não usarmos a mesma medida em casa, o mesmo cuidado. Eu diria o mesmo cuidado. Coloque a palavra cuidado. Você tem cuidado com o seu ambiente familiar? Você dá a ele, porque tudo aquilo que você dá importância, você cuida. Então talvez você esteja falando, não, mas eu dou muita importância para minha casa, para os meus filhos, eu dou muita importância para o meu casamento, para a minha família, mas você cuida. Porque aquilo que a gente tem como valoroso, a gente cuida. Vamos colocar numa forma tangível. Você comprou o carro dos seus sonhos aí. Você comprou o carro dos seus sonhos, aquilo que você investiu, trabalhou. Você não quer que ninguém risque, você quer colocar ele debaixo, numa garagem coberta. Você toma cuidado para que aquilo não estrague. Não é assim? Pode ser com qualquer outra coisa. Com uma roupa, com casa, com móvel, o que for. Então aquilo que você dá valor, você cuida. Então, qual é o cuidado que nós estamos dispensando para essa estrutura chamada família? Será que eu dou para minha casa aquilo que sobra? O lar, gente, a família, ela está sendo duramente atacada e estão tentando desconstruir família. Desconstruir, preste atenção, atente-se, abra os seus olhos. Não se amoldem com o que estão dizendo aí. Sabe? Não se amoldem. Transforme a sua mente. Gente, hoje tudo pode, tudo é normal. Não, não é. Tem consequências. Tem consequências. A família é onde a gente aprende que nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas nós podemos escolher estar presentes, ser presentes. Nós podemos optar, escolher por sermos acolhedores, por exercitarmos ali a nossa melhor parte, sermos verdadeiros. Consegue entender isso? Hoje, Deus ele nos convida a viver a nossa melhor versão dentro de casa. Quem está tendo o melhor de você? Quem está tendo o ideal, o mundo ideal? Porque nós temos o mundo ideal e o mundo real, tá, gente? Sim ou não? Tem o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, nós deveríamos ou seríamos gentis, doces, corretos, pacienciosos com todo mundo. Mas como é no mundo real? Quando você chega na sua casa, você chega lá, tô cansado, tô cansada. Pega o celular e fica lá. E o filho querendo conversar, brincar, a esposa precisando de ajuda, precisando, né, do diálogo dentro de casa. Como que é? Talvez você tenha passado o teu dia dando o seu melhor. E e se esforçando, e sendo gentil, e sendo proativo, e ouvindo, e até dando conselho pro povo. Mas a hora que chega em casa, desliga, senta na frente da televisão e só volta pro corpo no outro dia. Fala pra mim se é isso que não acontece muitas vezes. Eu sei.
Eu tenho que me policiar, a gente tem que estar atento para que isso não aconteça. Lembra? Se você está se vendo em algumas dessas situações, coloque aí um cérebrozinho. Coloque aí para que o Instagram também entregue. Aperta o coraçãozinho aí, gente. É importante demais o que está sendo dito aqui. É importante demais. Existem famílias que não precisavam passar o que estão passando. Não precisavam ser destruídas. Era só um ajuste. Mas não enxerga. Não enxerga. A família é o lugar onde a fé é provada, onde o amor é cultivado de forma genuína, ou pelo menos deve ser. Mas dependendo da atenção e do cuidado que eu dou. Olha o que diz, gente, presta atenção, anota aí. 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Mas se alguém, olha que coisa séria, presta atenção, para aí se você puder o que você está fazendo e presta atenção. Mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, negou a fé e é pior do que o descrente. Tá bom? Tá bom pra você? Você quer mais? Às vezes vai pra igreja, prega, fala pro amigo, aconselha, mas dentro de casa, é pior do que o descrente, diz a palavra. Será que essa palavra serve para você e para mim? Como nós estamos sendo com esse presente, com essa situação, vamos colocar assim, que Deus dá tanta importância? Você já percebeu que nós, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, nós nos preocupamos em sermos exemplares fora de casa, mas lá dentro da nossa casa, os nossos familiares recebem só o resto de amor, atenção, paciência. Gente, isso não é uma crítica e nenhuma acusação. É um reposicionamento que nós precisamos ter. Hoje você vê, principalmente nas mídias sociais, uma exposição absurda. Na minha opinião excessiva, você pode ter opinião diferente, tá tudo bem, mas na minha opinião excessiva, isso gera comparação. Se a pessoa não tiver um autoconhecimento e um entendimento daquilo que está acontecendo dentro de si, você vive a vida do outro. E Deus deu a tua vida para que você viva. Sabe, gente, ontem, anteontem, parou tudo, só falou de uma coisa na internet, da moça que foi lá depor do negócio das apostas. Eu já ouvi milhões milhões não, né? Muito, né? Muitas colocações ali, porque as pessoas começam a falar, né, do que aconteceu com aquela influencer, parará. E eu já ouvi gente falar assim, mas ninguém é responsável pelo outro. Se ela foi lá e anunciou casa de aposta, de jogos, ninguém é obrigado a jogar. Concordo com você. Que ninguém é responsável pelo que o outro faz. Sim. Porém, eu também vejo um outro lado. Se você tem uma influência e você está, de certo modo, manipulando as pessoas a fazerem algo que pode destruir a vida delas, sim, você é responsável, sim. Então, sim, você também é responsável pela sua família, por aqueles que você ama. Acorda, gente, aprenda a pensar. Porque se você olhar esse fato que eu estou dizendo para você, cada um tem uma opinião, qual é a sua? E se você tem na sua casa uma pessoa que tem essa fraqueza de jogo? E se você tem? Ah, mas ninguém é responsável, mas a pessoa tem uma fraqueza ali e você está usando a sua influência para manipular, para o mal, manipular.
Qual é o cuidado? Gente, uma pessoa dessa, eu não tô criticando ela não, ela faz o que a cabeça dela tá pedindo, tá mandando, tá tudo bem. É a consciência de cada um. É a consciência de cada um. Eu não concordo. Eu não concordo. A minha consciência, isso não é dependência emocional. Né? Eu vi uma pessoa falando, isso é dependência emocional, é independência. Não, para mim isso aí é irresponsabilidade. Para mim é irresponsabilidade. Independência emocional é você realmente fazer aquilo que você acha certo, que você gosta, que você crê que seja bom para você, e mesmo que o outro não te aprove, vambora. Agora, esse aí é uma outra situação. E por que isso tem a ver com família? Porque a gente tem que olhar para o lado e lugar certo. O nosso foco está desajustado. O nosso foco está desajustado. E Deus não nos chamou para ser apenas uma boa imagem diante do outro. Não é só uma imagem. Ser só uma imagem é fácil. Mas nós vamos dar conta, não é da imagem, é de ato. A gente não vai dar conta da nossa imagem, porque eu acordei, coloquei uma roupinha, fiz um cachinho no cabelo, coloquei um acessório bacana. Eu não vou dar conta da minha imagem, eu vou dar conta do que eu faço. Eu vou dar conta daquilo que eu dou valor, eu vou dar conta dos meus atos. É isso que eu vou dar conta. Isso te assusta ou te alivia? Hein? É questão de consciência, gente. Nós temos que ter consciência. Você viu esse negócio aí dos bebês reborn? Gente, pelo amor de Deus, não fale pra mim não que você tem um bebê desse, que você brigaria na justiça por causa de um bebê desse. Que você iria pro posto de saúde dar chilique lá porque não tem leite pro seu bebê. Ô, gente. Parece que o povo parou de pensar. Sim ou não? Concorda comigo? Vê se você não concorda comigo. Parece que o povo, ao invés de progredir, tá regredindo. Por isso que eu tô aqui direto, toda sexta-feira. Vai lá no feed, vai lá nos stories. Eu quero que você pense. Eu quero que você use essa bênção que o Senhor te deu, que é usar tua mente, tua consciência. Cadê a família aí? Gente, tem festa. Você viu quanto custa um neném desse? Gente, há uma pancada invisível que está ficando visível para a destruição de valores, costumes e família. E ontem é dia da família. Ah, gente, por favor, se levante com poder e autoridade que Deus te concedeu como mãe, como pai, como filha, para realmente fazer o dia da família, para fazer o século da família, para fazer o mês da família. Assuma essa responsabilidade. Seus filhos, seu cônjuge, seus pais, são eles que precisam da sua melhor versão. Não é a internet. Não são as redes sociais. Não são os amigos. Mas quem divide a vida com você. Claro que outros, né? A gente também, a partir daqui dos nossos princípios e valores, vão receber o melhor da gente também. Mas, primeiramente, aqueles que dividem a vida com você. A verdadeira espiritualidade, o verdadeiro caráter, eles são revelados no íntimo. Por isso que o Senhor fala assim, vai orar? Fecha a sua porta, sozinho ali no íntimo, onde o seu coração vai ser escaneado. Sem máscara, sem querer parecer nada, nem alguma coisa para quem quer que seja. É você e o Espírito Santo. No íntimo, é ali que caráter é revelado. Ali você não está mostrando nada para ninguém. É ali. E é no lar que você vê quem a pessoa é. Quem a pessoa é. É dentro da casa. Onde a pessoa não tem que esconder nada de ninguém, sabe? Porque sim. Fora. E é natural, gente. É natural a gente
segurar um pouco a onda dependendo do lugar. E quando a gente está em casa, que é um lugar seguro, é um terreno seguro, a gente relaxa um pouco, tá tudo bem. Mas o que eu tô trazendo para você e quero que você tenha é consciência disso. É consciência disso. E como que a gente pode... 9h30 já. E como que a gente pode demonstrar isso na prática? É isso aí, Alice. Olha lá, daqui a pouco vai ter um cemitério para os bebês reborns, com certeza. Que a Bíblia fala que um abismo puxa outro abismo, uma doideira tá puxando outra doideira. A pessoa não tá pensando, por isso que eu tô aqui, gente, vamos pensar. Vamos pensar, vamos usar essa habilidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu, que é consciência, que é inteligência, que é pensar. Olha o que a Bíblia diz. Provérbios 16:24, eu amo esse provérbio. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Presta atenção, traduzindo, palavras doces, palavras boas, curam. Se palavra doce, palavra boa cura, o contrário adoece. Tua casa tá curada ou tá doente? Tá saudável ou tá doente? Realinha as palavras. Que tal começar hoje com um elogio sincero? Não é falso, tá? É sincero. Faça as coisas intencionalmente, gente. Intenção. Intenção. Faça isso. Que tal hoje você usar essa palavra e aplicá-la na sua vida? Lembra, não adianta você ouvir. Se você ouvir e não fizer, não adianta nada. O que mais tem aí é gente escutando coisas, mas não põe em prática. Então, a partir desse provérbio, que tal você colocar um elogio em prática hoje, sincero? Intencional, vai lá e fala algo para a pessoa, para o seu filho. Filho, tô vendo o seu esforço, continua assim, tá sendo bom demais. Olha, parabéns pelo teu esforço, pelas suas notas. Sei lá. Marido, olha, tô reconhecendo o teu esforço pela nossa família. Tô vendo que você tá cansado e eu quero dizer para você que eu reconheço a tua luta pela nossa casa, tudo que você tem feito. Esposa, olha, glória a Deus pela sua vida, você tem sido um pilar abençoado para nossa casa, uma excelente mãe. Gente, alimenta, cura a sua casa. As famílias estão doentes. Estão mais preocupados com os de fora do que com os de dentro. Cura a sua casa. Palavras doces são para a alma e medicina para o corpo. Olha outra coisa aqui. Gálatas 6:2. Levem os fardos pesados uns dos outros. Assim cumpram a lei de Cristo. Gente, o que eu tô vendo é um colocando mais peso sobre as costas do outro. Na tua casa, tô falando de casa, tá, gente? Peso de quem você tá aliviando? Ou você tá sendo um fardo? Ou seja, esteja sempre presente para apoiar. Não é que você vai fazer o que o outro tem que fazer, não. Cada um tem a sua responsabilidade, mas esteja presente para apoiar, presente para ajudar, para fortalecer, para amparar, para levantar quem caiu, principalmente nos momentos difíceis. Ou você vai lá, a pessoa tá caída, você já vai lá e pisa mais. Você vai lá e fala, tá vendo? Você fez isso porque você é isso, é aquilo. Ou você tá sendo uma mão amiga que sustenta, que compartilha o fardo pesado. Como que é que família dê certo? Por isso que a gente tá vendo tanta coisa acontecendo aí. Compartilha o fardo um com o outro. Não é para jogar mais fardo. O homem que não faz o seu papel de homem está colocando mais fardo sobre a mulher. Por isso que a gente está vendo tanta mulher esgotada, cansada. Cadê o papel desses homens, gente? Ai, tô ficando nervosa. Mulher, a mesma coisa. Gente, aliviem os fardos uns dos outros. Não pisa. A pessoa está precisando de ajuda, você está lá pisando, está colocando mais peso.
sabe? Quando você não faz o que você tem que fazer, você está sobrecarregando aquele que está fazendo e vice-versa. Tem um ditadinho que diz assim, ditadinho não, né? Em empresa, que fala assim, para todo aquele que trabalha, como que é? Que ganha sem trabalhar, para todo aquele que não... Ah, esqueci, vou tentar lembrar aqui. Que faz e ganha, tem aquele que não ganha e está fazendo mais. Está sobrecarregando. Você está sendo a pessoa que está presente para ajudar, para apoiar, para levantar aquele que caiu, ou você está tacando o dedo na cara ali? Pensa, gente. Tá tudo bem. Ai, Fabiola, reconheci, tô sendo essa pessoa. Muda de rota, pronto. Não é para você se martirizar, se xingar, se criticar. É só ver, atentar e mudar. Pronto, sem drama. Eu vi que eu tô errada, mudo de rota. Pronto. Simples assim. Como que tá na tua casa, gente? Quem é você na hora do dia? É a pessoa que apoia ou a pessoa que coloca mais peso? É a pessoa que divide o fardo ou a pessoa que xinga, que taca o dedo na cara, que não tem uma boa comunicação, que foge de conversa? Porque tudo aquilo que é difícil, a gente foge. Ninguém gosta de falar daquilo que é duro. Ninguém gosta de falar daquilo que é complicado, daquilo que é desagradável, mas precisa. Quem é você na fila do pão? Quem é você? Hein? Qual é o ambiente que você está criando na tua casa? E, gente, é preciso comunhão, é preciso os dois. Se só um estiver fazendo, uma hora a balança desequilibra. A balança desequilibra. Que tal chamar a tua família, chamar a sua casa, os seus filhos e estabelecer um novo modelo de conduta, um novo modelo de funcionamento? Orar antes das refeições, orar antes de dormir, trazer Jesus para o centro da sua casa. Não é o que eu acho, ou o que o meu marido acha, ou o que fulano acha, é o que Jesus acha. Ele é o modelo. Ele é o modelo. Quando todo mundo está achando, a vontade de Deus não está sendo feita. Está havendo confusão. E aonde não tem ordem, tem caos, tem bagunça. E aonde o Espírito de Deus está, há ordem. Queridos, olha o que a palavra diz. Meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Hoje em dia o povo só quer falar. Só quer falar. Ninguém pratica a escutatória. Tem um pastor querido, pastor Paulo Lima, que ele escreveu um livro Escutatória. O povo só quer falar. Só quer saber de oratória. Falar, ter razão. Mas e a habilidade de ouvir? A Bíblia está clara aqui. Seja pronto para ouvir. Porque a maioria das vezes, a pessoa está falando com você e você está pensando como que você vai responder. Como que você vai se justificar. Como que você vai contra-atacar. Você já parou para ouvir, para entender o outro lado? Por que o outro está falando assim? Por que será que há essa reclamação? Por que será que está havendo esse pensamento? Por isso que em muitas famílias o que se tem é uma briga, é um cabo de guerra, é quem é mais importante, é quem sabe mais, é quem tem mais razão. O final disso não é bom. O final disso não é bom. Reserva um tempo para ouvir alguém com atenção. Talvez o seu filho esteja precisando da sua atenção, do seu ouvido, e se ele não estiver tendo, alguém vai dar ouvido para ele. Demonstre empatia, paciência. Mesmo cansada, não estou dizendo que a gente não cansa. Cansa sim, cansa. Então aprenda a produzir energia. Tá sem energia, tá cansadona, tá cansadão? O que eu posso fazer? O que eu posso alinhar na minha vida? Eu posso comer melhor? Eu posso dormir melhor? Eu posso montar uma estratégia com a minha família? Faça alguma coisa, porque do jeito que tá, vai continuar dando o resultado que tá dando.
Pessoas não querendo mais ter filho e tendo bebê reborn. Ah, pelo amor de Deus, gente, acorda. Acorda, gente. Acorda, igreja. O que a igreja está fazendo que não se levanta em oração, Gente, pelo amor de Deus, a coisa está ficando séria. Ou você acorda logo, ou daqui a pouco isso está chegando na sua casa. Quem que vai se levantar aí para proteger a sua família? É você que está aqui. É você. Coisa não tá brincadeira não, gente. Não bobeia não. Não bobeia. Sabe? Acorda. A mulher é a guardiã do lar. O homem é o protetor, o provedor. Assuma a sua posição. Não delega. Depois não reclama. Se você não faz o que você tem que fazer, não reclama do estrago feito. Como que você tem sido dentro de casa? Seus familiares te veem como? Vêem em você paciência? Vêem em você amor, bondade, fé? Gente, existem pessoas, falando aqui pro povo da igreja, tá? Que estão matando a fé dos seus familiares. Matando fé e vão dar conta disso. Porque fora faz uma coisa e dentro é o cão. Dentro é o cão, dentro da casa é o cão, lá fora é o fofo, a fofa. E dentro... Como que estão seus familiares? Recebendo só pedaços do que sobram? Escolhe hoje, gente, intencionalmente uma ação para demonstrar amor dentro do seu lar. Usa essas verdades bíblicas que eu passei para você como guia. Quando você está usando essas verdades bíblicas como guia, o teu respaldo é Deus. Talvez você não esteja usando a sua verdade, aquilo que você acha, aquilo que você crê, e não está dando certo. Usa o que Deus falou. Tenha como base, como guia, a palavra. A palavra te sustenta, a palavra te respalda, a palavra te impede de errar. A palavra é luz para o seu caminho. Não é o que você acha. Escolha hoje qual ação intencional você vai escolher hoje para demonstrar o seu amor dentro de casa. Talvez seja uma conversa, talvez seja um ouvido, talvez seja um elogio, talvez seja algo prático, uma comida, um cafezinho que seja. Muda, quebra o padrão de impaciência, quebra o padrão de isolamento, quebra o padrão de grosseria, quebra o padrão de palavras críticas, quebra o padrão. Quanto mais você faz uma coisa, mais aquilo fica forte. Talvez esse padrão de dor esteja estabelecido na sua casa e você nem percebe, de tanto que você já acostumou a fazê-lo. Ciclo, gente, tem que quebrar ciclo. Eu vou começar uma mentoria semana que vem chamada Ciclos. Interrompa ciclos. Ciclo tem que ser interrompido, luto tem que ser interrompido, uma dor, separação, divórcio, falência, relacionamentos, tudo isso, se você não interromper, eles vão se repetir na sua vida. E talvez existam ciclos aí na sua casa que precisam urgentemente ser rompidos. Que se não romper, eles vão continuar acontecendo com pessoas diferentes. Ah, mudei de família, ok, não quebrou o padrão? Vai continuar a mesma coisa na família seguinte, no relacionamento seguinte, no trabalho seguinte. Aquilo que você não interrompe, repete. Então, interrompa. Pare por um minuto e veja se há algum padrão de dor na sua vida. Seu Cido, misericórdia mesmo. É misericórdia. Abre o olho, meu povo. Deus está falando, está tudo escrito, está tudo ali. A gente não faz porque é teimoso, a gente não faz porque é cabeça dura, não faz porque é arrogante, orgulhoso, altivo. É por isso que a gente não faz. Simples assim, não tem segredo. É muito mais fácil distrair olhando para a vida da influencer que a vida é dela. Olha para a sua. Enquanto você fica olhando para do outro, a sua casa está caindo. E esses ciclos, gente, vou falar mais de ciclo sim. Ciclo é tudo aquilo que acontece na sua vida de uma forma recorrente. O modo que você fala indica um ciclo que você tem. Ciclo de agressividade,
um ciclo que você aprendeu, sabe? Nós vamos ter nesse programa, nessa mentoria, 6 encontros. 6 encontros. Eu concordo, seu Cito, está cancelado em nome de Jesus. Porém, a nossa atitude, ela tem que ser diferente. Entende? Então, gente, essa mentoria, ela vão ser 6 encontros. Eu vou ter um grupo presencial aqui na minha cidade e eu vou ter um grupo online, tá? É um grupo muito pequeno, um grupo exclusivo para mulheres. Tô pensando em abrir para homens também, em primeira mão aqui. E vai ter ferramentas terapêuticas, sessão de terapia, aulas, exercícios para trazer a sua consciência de coisas que talvez você não esteja vendo. Existem ciclos que estão acontecendo na sua vida que você não percebeu. Porque você já acostumou com eles. Eles já estão automáticos. Então essa mentoria é justamente para que você veja, tenha consciência e saiba como interrompê-los. Porque se você não interromper ciclos, queridos, vocês vão vivê-los novamente. E aí a gente tem um código de origem. Um código de origem. E esse código de origem, ele foi mudado ali. E a gente vai aprender a como quebrar esses ciclos, olhando para a nossa identidade, devolvendo. Você tem noção que você carrega na sua vida comportamentos, problemas, sensações, emoções, memórias que você nem viveu, que não são suas, que foram herdadas, passadas para você? Você tem noção disso? Então, na mentoria, você vai aprender a devolver aquilo que não é seu. Tem coisa que você está carregando que você não precisava estar carregando. Sabe? Tem coisas que você está identificada ali com os seus familiares que precisa se desidentificar. Não é deixar de amar e deixar de honrar, não. É não viver as mesmas dores que a sua geração passada viveu. Isso são ciclos. Você viver as mesmas dores que as suas gerações passadas viveram, sem você ter vivido o que eles viveram. Parece muito doido, né? Mas é verdade. Cientificamente provado, biblicamente chancelado. É isso que acontece. E essa mentoria, ela tem o foco nisso. Gente, entra no link da bio. Se quiser, pergunta, manda uma mensagem aqui no meu direct. Vai começar semana que vem, pouquíssimas vagas, porque eu vi a necessidade disso. E não dá para ser muita gente, porque a gente vai trabalhar individualmente também. Então, quem tá aqui e quer participar, corre. Manda para mim uma mensagem, tá? Tem o plano para fazer, é facílimo, dá para fazer tranquilo. E a tua geração vai ser beneficiada, você vai ser beneficiado. Porque o que você não rompe hoje, você vai deixar como herança para os seus filhos e netos vencerem. É isso que você quer? Isso é um ato de amor para sua família. Manda uma mensagem para mim aqui no direct, eu explico para você. Mas essa mentoria, ela é libertadora. Fala sobre ciclos, interromper ciclos. Sabe aquela dor que você vive sempre? Aquele problema que você acha que você venceu e ele bate na porta de novo? Aquela situação que você fala assim, agora eu tô livre. Aí acontece alguma coisa que traz uma memória que volta todo o sentimento. E aí, sentimento, você começa a se comportar diferente e aí a dor continua. É necessário que você se levante e seja a pessoa que vai usar a sua inteligência, a sua consciência para interromper esses ciclos. Amém, queridos? E para a gente terminar, eu quero que você declare comigo. Declare comigo. É uma bagagem adquirida, seu Cido, sem dúvida. E está na hora da gente deixar essa bagagem para o dono dela. Entendeu? Ó, pegando o gancho do seu Cido. Você vai revistar a sua bagagem, ficar com aquilo que é teu e devolver aquilo que não é seu. Volta pro dono. Boa colaboração, obrigada. Então, queridos, declarem comigo agora. Mas declare com fé. Lembra da palavra? Que a palavra, ela é cura
para a vida. Talvez você esteja doente, a sua família esteja doente, porque as palavras são duras, as palavras estão sendo doença e não cura. Então, com fé, crendo, porque as palavras, elas moldam a nossa mente. Se moldou a sua mente, moldou a sua atitude, seu comportamento. Então, vamos mudar as nossas declarações? Então, declare comigo isso. A minha família é um lugar de amor, superação e cura. Declara isso. Encha a sua casa de palavras medicinais que curam corpo e alma. Juntos enfrentamos desafios e transformamos dores em crescimento. Não importa o que a gente enfrente, sempre vamos encontrar força na nossa união. Eu uso palavras doces e edificantes para minha família. E assim eu sou exemplo para que os outros também usem essa linguagem amorosa. Eu sou presença constante e apoio nos momentos difíceis. Minha casa é um lugar de oração e união, onde o Senhor está presente. Eu sou atenta para ouvir, paciente ao falar, e o meu lar é abençoado pela paz que eu cultivo. Talvez, enquanto eu estava declarando isso e pedindo para você declarar, a sua mente falava para você assim: ah, mentira, você não é nada disso. Eu tenho certeza que algumas pessoas ouviram isso da sua própria cabeça, da sua própria voz. E talvez não seja mesmo, mas comece por essa declaração. Comece declarando para que isso se torne uma verdade na sua vida e você comece a agir a partir daí. Entende? Tem que começar. Uma caminhada de 100 quilômetros começa com um passo. Uma caminhada de 1 milhão de quilômetros começa com um passo. Uma mudança começa com uma ação. Comece declarando, comece mudando o que você diz para você. Porque o modo que você se trata, você vai tratar o outro. Então comece sendo gentil com você, para que daquilo que você está cheio e cheia, você ponha para fora. A boca fala do que está cheio o coração. Então comece enchendo a sua vida com essas declarações para que isso saia e transborde na sua família. Não dê para tua família aquilo que sobra. Transborde aquilo que está dentro. Então, queridos, compartilhe essa live. Eu sei que tem muita gente que precisa ouvir o que foi dito aqui. Se você pegou do meio para o final, assista novamente e não perca essa declaração que eu fiz aqui no final. Anote se preciso for, mas declare. Declare para você e declare na sua casa. Combinado? Meus queridos, hoje às 18 horas tem declaração de propósito, tá? Não perca. Lembra que está moldando a sua mente. Se eu mudo a minha mentalidade, eu mudo a minha realidade. Deus abençoe vocês. Encontro vocês às 18 horas. E quem quer participar da mentoria, corre. Lembra que são vagas exclusivas. Manda uma mensagem para mim. Entra lá no link da bio, que vai ser bênção demais. Queridos, uma sexta-feira de paz para vocês. Shalom.